Perfeito, Jefferson. Eu acho que um primeiro ponto, né, que é interessante é a gente pensar na atualidade da independência. Por quê? Porque, como eu dizia, né, ali naquele momento eu tenho um conflito entre três pretensões de soberania. Uma pretensão de uma soberania meramente monárquica, uma pretensão de soberania meramente popular, uma pretensão de uma soberania dividida entre povo e monarca, que vai ser chamada de soberania nacional. É uma tentativa de meio termo, digamos assim. Mas, dentro da ideia de soberania monárquica, né, havia quem defendia isso, aceitando que era irreversível o, o espírito do século, ou seja, é soberania do monarca, mas não é possível mais absolutismo. Mas havia também, e é assim que começa o debate sobre a independência do Brasil, com a publicação de um panfleto em francês, né, que se perguntava, olha, Dom João VI deve ou não permanecer no Brasil? E a posição do panfleto era, deve permanecer. Por quê? Porque só aqui ele pode dar continuidade ao tipo de absolutismo que já não é possível na Europa. Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque você consegue ver com muita clareza a permanência de todos esses discursos hoje no Brasil. Então, essa coisa de querer isolar o Brasil para implantar entre nós um autoritarismo insulado, né? E nós vimos isso, por exemplo, no discurso do nosso ex-chanceler, né? Ah, é bom ser párea internacional. O Brasil não quer seguir o caminho, a moda mundial. Esse discurso de se apoiar numa suposta autenticidade nacional para implantar entre nós um regime autoritário nos acompanha desde a independência. Por outro lado, né, essa coisa que sempre volta, vamos implantar um parlamentarismo no Brasil, vamos implantar um semipresidencialismo no Brasil, vamos dividir o poder entre o chefe do executivo e o poder legislativo. A proposta essa que sempre surge quando existe alguma chance de algum candidato mais aliado aos interesses populares ser eleito. Então não é por acaso que essa proposta está voltando com força desde mais ou menos meados do ano passado. Né? Isso também não é novo. É a velha ideia de eu aceito que a representação popular é importante, mas deixa eu atenuar, deixa eu mitigar o peso da participação popular. Então, todo esse debate que vai voltar a ganhar força neste momento, por causa das pesquisas que mostram um determinado candidato muito à frente nas pesquisas de intenção de voto para as eleições deste ano. Né? Mostram o ex-presidente Lula muito à frente nas intenções de voto. Esse fato leva a um certo rebuliço que tenta a qualquer custo dizer, não, vamos atenuar o poder popular, evitando que interesses populares sejam de novo expressos nesse país com tanta autonomia. Isso também estava muito claro ali nesse debate, nessa coisa de soberania nacional, né? Uma soberania da nação, não é nem do monarca nem do povo, vamos buscar uma forma moderada de lidar com isso. Né? E contra tudo isso, né, existiu lá e segue existindo todo um projeto de Brasil popular que, a duras penas, hoje, literalmente, à beira da fome, ainda insiste em tentar construir um país independente, autônomo, menos desigual, mais desenvolvido, etc. A atualidade da independência, no ano em que ela faz 200 anos, está nisso. Nós ainda não paramos de discutir certos problemas e certos balizamentos conceituais que estavam presentes naquele momento. E aí, tudo que vem acontecendo no Brasil desde 2018 e 2019, sobretudo a partir de 1º de janeiro de 2019, quando o atual presidente toma posse, é claramente um intento de fazer voltar atrás, fazer retroceder tudo aquilo que nós, essa sociedade tão perversa que nós somos, apesar disso, pudemos aprender ao longo de 200 anos. Então, tudo que nós conseguimos com muita dificuldade avançar como sociedade, estabilidade política,
estabilidade da relação entre os poderes, eleições seguras, livres, democráticas. Mas não só a democracia nesse sentido mais imediato do termo, mas também a democracia em sua base social, redução da desigualdade regional, redução da desigualdade socioeconômica, inclusão de minorias históricas. Tudo isso está sendo literalmente desmontado no Brasil. Né? E o pior, né? Acho que para mim isso é o mais grave. O desmonte não é surpresa, digamos assim, né? Não dava para esperar uma outra coisa. O que mais entristece é que esse desmonte vem acoplado com um processo de destruição no seguinte sentido: é tão profunda a destruição que está acontecendo agora no Brasil, que mesmo quando passar esse atual momento, e em algum momento ele vai passar, vai ser muito difícil reconstruir. Porque toda uma memória de construção nacional está sendo simplesmente desconfigurada no Brasil nesse momento. Então, convite talvez mais forte que se possa fazer a historiadoras, historiadores, hoje no país, de uma perspectiva crítica, o que a história pode nos ensinar contra isso que está acontecendo? Em quais outros momentos algo semelhante aconteceu? Quais foram os grupos que fizeram algo semelhante? Algo semelhante de fato aconteceu nesse nível de destruição? Tendo a achar que não. Em alguns aspectos, por exemplo, desenvolvimento econômico, mesmo de inclusão social, talvez nem na época da própria ditadura tenha sido tão grave. Claro, ditadura é ditadura e não se salva nada dela. Mas a comparação é válida só nesse sentido. Em vários aspectos, o atual governo consegue ser, inclusive, pior do que o regime ditatorial. Então, nós estamos atravessando uma das piores fases da nossa história.